Sabe aquela ideia de que às vezes para vencer é preciso recuar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre engano militar e devoção espiritual que vem direto do livro de Josué, lá das escrituras hebraicas. É a história da conquista da cidade de Ai. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma fuga, que parecia uma derrota daquelas, se transforma numa vitória absoluta? Vamos tentar decifrar aqui a genialidade tática por trás dessa batalha. Então a resposta para isso não estava na força bruta, de jeito nenhum. Estava, na verdade, numa armadilha psicologicamente perfeita. Um plano genial, pensado em 3 atos, onde cada passo foi assim friamente calculado para enganar e aniquilar o adversário. Primeiro de tudo, a isca. A força principal se aproxima e, de repente, finge bater em retirada. Isso explora o excesso de confiança do inimigo. Enquanto os defensores de Ai saíam todos felizes perseguindo o que eles achavam que era um exército em fuga, uma outra força com 5.000 homens se posicionava em segredo. A ideia era usar a arrogância do próprio inimigo como a principal arma contra ele. Ok, plano no papel é uma coisa. Agora, vamos para a execução. Com tudo traçado, as forças se moveram em silêncio. O sucesso de uma manobra dessas dependia, claro, de um timing perfeito e de uma coordenação impecável. E não é que a isca funcionou que foi uma beleza. Os homens de Ai e da cidade vizinha Betel, super convencidos da vitória, saíram todos em perseguição. E aí cometeram um erro fatal. Deixaram suas cidades completamente abertas, indefesas. E aí veio o sinal. No momento exato, a força da emboscada invadiu a cidade vazia e ateou fogo. Aquela fumaça subindo era o sinal que todo mundo esperava. A prova de que a armadilha estava funcionando perfeitamente. E então, o terror. Imagina a cena. Os homens de Ai olham para trás e veem a própria cidade pegando fogo. Olham para frente e o exército que estava fugindo para de correr e se vira para lutar. Eles estavam completamente cercados. Não tinha para onde ir. O resultado desse movimento de pinça foi rápido e brutal. A armadilha se fechou e as consequências para a cidade de Ai foram simplesmente devastadoras. 12.000. Segundo o relato, esse foi o número total de vidas perdidas em Ai naquele dia. Todos os habitantes, homens e mulheres, foram eliminados na conquista. E aqui o texto faz uma distinção muito clara, sabe? Uma coisa foi o destino das pessoas, que foram aniquiladas. Outra, bem diferente, foi o destino dos bens. O gado e os saques foram tomados como tinha sido permitido na ordem inicial. O destino da liderança e da cidade também foi selado. O rei foi capturado, depois executado, e a cidade em si foi queimada até virar um monte de ruínas, simbolizando o fim permanente de Ai. Mas olha só que interessante, quando a gente acha que a história de guerra acabou, ela dá uma virada completa. A narrativa sai do campo de batalha e vai para um momento de adoração. Josué, então, constrói um altar. Mas não é um altar qualquer. A instrução era usar pedras inteiras, naturais, sem que nenhuma ferramenta de ferro tocasse nelas. Isso tinha um simbolismo muito forte. Era um ato puro, uma forma de separar o sagrado da violência da guerra. Esse momento aqui é fundamental, porque a vitória militar não era o objetivo final, era um meio para chegar a um objetivo. A conquista da terra abriu caminho para estabelecer a lei e a aliança que iriam definir aquele povo. E aí, a nação inteira, incluindo os estrangeiros que viviam com eles, foi dividida em 2 grupos. Metade ficou de frente para o Monte Gerizim para ouvir as bênçãos, a outra metade de frente para o Monte Ebal para ouvir as maldições. Uma cerimônia bem pública e inclusiva. Com todo mundo ali reunido, a lei foi lida em voz alta, palavra por palavra. Foi uma declaração pública de identidade, onde todos, sem exceção, ouviram quais eram as bênçãos para quem obedecesse e as maldições para quem desobedecesse. E essa cena final muda toda a perspectiva, né? A campanha militar não era só uma busca por terra. Ela era, na verdade, um prelúdio para o estabelecimento de uma sociedade definida por um código sagrado, legal e moral. A guerra, no fim das contas, abriu caminho para a lei. O que será que isso nos diz sobre a relação entre poder e propósito?